Glória a Deus. Glória a Deus. A gente que é obreiro da casa do Senhor aqui no Balneário tem que andar esperto, né, irmãos? Que a oportunidade aqui é igual a vinda de Jesus, de repente. Né, pastor Basílio? Até eu passei ali perto do Geliel, falei, Geliel, ou vai ser eu ou vai ser você. Aí o Geliel se escondeu, espertinho, né? Ficou ali, né? E nem tocou aquele violão hoje, né? Já estava ali só escondidinho ali atrás da bateria, né? Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade, né, irmão? Não esperava essa oportunidade, mas como eu falei aqui, a oportunidade aqui é igual a vinda de Jesus, é de repente, né? E no de repente, às vezes Deus opera um milagre, Deus cura a enfermidade, Deus entrega uma vitória, Deus derruba uma barreira, né? No de repente. E hoje passei o dia pensando, né, numa passagem, né? Não meditamos assim, não tive tempo daquela correria de sentar e meditar, mas é algo que a gente já tinha meditado uns dias atrás, e às vezes aquilo fica na nossa mente, pastor. A gente está na correria do dia, né, pastor Eliseu? E às vezes fica uma mensagem na mente da gente, no coração, e naquela mensagem que estava no meu coração estava o tempo de Deus na sua vida. Tudo acontece no tempo certo, irmã Tida. Tudo acontece no momento certo. Tudo tem seu tempo determinado, debaixo do céu. Para a gente que crê no Deus que a gente serve, tudo tem o seu momento, a sua hora. Às vezes ficamos ansiosos, como os discípulos ficaram, né? Estavam ali indagando Jesus. Aí Jesus falou, meus filhos, por que estáis ansiosos? Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, né? Não são vocês mais importantes do que qualquer uma coisa que Deus criou aqui na terra? São mais importantes do que uma flor, do que uma erva, né? Aí ele falou assim, olhai para o lírio do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles, né? Olhai para as aves do céu, não plantam, não ajuntam em celeiros, mas o nosso Pai que está no céu não deixa nenhuma delas passar fome. Por que estás assim, homem de pouca fé? Por que tu estás assim, mulher, ansiosa? Porque a ansiedade tem dominado o seu coração. Sobre a sua vida rege um tempo, e esse tempo já está chegando. Amém? Glória a Deus. Eu, antes abra para a sua Bíblia, vai abrindo a sua Bíblia, coloca um louvor para mim aí, filho, por favor. Era a mão de Deus, Tailane Frauches, porque ela tem um tom mais perto do tom masculino. Tailane Frauches, eu acho que é um playback meio esverdeado, não sei se é isso. Era a mão de Deus. Se eu e você estamos aqui nessa noite, quem é que tem nos sustentado? É a mão de Deus. Tem dia que a gente acorda destruído, sim ou não, irmãos? Tem dia que a gente acorda o pó da rabiola, dizendo, Jesus, eu vou parar, eu vou entregar tudo, vou desistir, não dá para mim. Quantas vezes você já não falou isso, neném? Quantas vezes eu já não tive vontade de desistir? Irmã Maria, né, irmã Maria? Ô, João, não vamos lá não, João. Pelo amor de Deus. John. Ô, John, não vamos lá hoje não. Vamos dar um tempinho, vamos dar uma descansada, né? Tem dia que a gente acorda mal, irmão. Mas a misericórdia de Deus, a mão de Deus vem assim, nos pega e assim levanta e vai ser hoje. Achou, filho? Pode soltar. Glória a Deus. Eu não sei de que maneira você chegou aqui hoje, mas eu sei que tem alguns que chegaram aqui que foi a mão de Deus que trouxe você aqui hoje, te empurrando, dizendo, vai. Quero falar com você. Tem dias, não é assim? Que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir.
e dificuldades bem maiores você já venceu. E por que você está assim? Foram provas tão difíceis que hoje chego até dizer não entendo como foi que eu venci. Olha assim, mano. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão por ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer, ó, lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. É a mão de Deus, é a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir. É a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia! A mão de Deus vai estar sempre te sustentando. Se você chegou até aqui, porque foi a mão dele que te trouxe aqui. Ele te conhece, ele te entende, ele sabe o que você está passando. Etéreo aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão por ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e te trouxe até aqui pra te dizer. Pega na mão dessa irmã e canta pra ela assim. Pega na mão e diz assim: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você, mesmo assim você tem glória mais uma vez. É a mão de Deus, é a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir, mulher. É a mão de Deus e vai ser sempre assim. É a mão de Deus, mão de Deus, e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, é a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, é a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia! Ele está contigo na alegria, na bonança, na tristeza. Quando estava Você lembra? Pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou. Gente, mais uma vez, continue. Deus é contigo, Deus é contigo, mulher, não pare. Está chegando o tempo de Deus se exaltar. Então não tem por que chorar. Volte a sorrir. É a mão de Deus, vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus. Diga pra essa irmã assim, ó: era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero ser bem rápido aqui na palavra que eu quero trazer nessa noite, né? Que está em Eclesiastes capítulo de número 3,
né, e alguns versículos. É um texto muito conhecido. Quantas vezes os irmãos já não ouviram pregar sobre Eclesiastes capítulo 3? Se o irmão puder ficar de pé, eu agradeço em reverência à palavra, né? E diz assim o texto sagrado: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vamos ler de novo? A igreja comigo? Numa só voz? Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui neste momento, Deus. Jesus, estou com uma grande responsabilidade. Está diante de mim a tua noiva, a tua igreja, que veio aqui nessa noite para te adorar e também ser alimentado por ti, Deus. Fala com teu povo, eu não sou nada. Quero ser um canal de bênção para a tua igreja, Deus, se assim o Senhor permitir. Usa-nos, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderiam tomar assento? Glória a Deus. O livro de Eclesiastes, né, ele foi escrito pelo rei Salomão. Algumas divergências de alguns teólogos, né, mas a maioria deles em comum acordo, por causa do primeiro verso do primeiro capítulo, né, dá-se a entender, capítulo 1, verso 1, diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. E dá-se a entender então que foi escrito por Salomão. Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, ele já está no final da sua vida, no final do seu ministério, desde quando ele assumiu o reinado até esse exato momento que ele escreve o livro de Eclesiastes, ele passou por muitas adversidades. Começa o jovem Salomão reinando, submisso a Deus, crendo no Deus do seu pai Davi, um jovem fiel, um jovem que não se achava capaz de administrar uma tão grande nação com tão grande responsabilidade. Os irmãos conhecem essa história, e Deus fala com Salomão. Deus tinha um diálogo com Salomão. Deus falava com ele, porque naquele exato momento ele era um jovem que se dedicava, buscava, se aproximava do Altíssimo, porque ele se achava totalmente dependente de Deus. E Deus, vendo aquela fidelidade, aquela diferença que tinha em Salomão, Deus aparece para Salomão e pergunta para Salomão: Salomão, o que tu quer? Pode pedir qualquer coisa que eu vou te dar. O que Salomão pede? Sabedoria. Para entrar e sair no meio do povo. Pedindo a Deus sabedoria para administrar aquele povo que era a menina dos olhos de Deus. E Deus somente não deu sabedoria, Deus deu sabedoria e muita riqueza. E Salomão foi um homem mais rico que se tem noção na Bíblia Sagrada, um dos mais ricos, E tanto era a fidelidade de Salomão a Deus, o irmão Júnior, meu xará, que quando o templo fica pronto, pastor Salomão faz aquela oração de agradecimento a Deus, a inauguração do templo. Naquela oração, a Bíblia diz que desce uma glória tão grande que ninguém podia parar de pé, com o tamanho poder que desceu. Aquela oração que Salomão fez. Tamanha irmandida era a intimidade que Salomão tinha com Deus. A Bíblia diz que o sacerdote tinha que andar abaixado,
Porque eles não conseguiam ficar de pé diante da glória do Deus de Israel. Um tempo diferente. Um tempo onde a glória de Deus pairava sobre o povo. E passam-se os tempos. Salomão se torna grande. O grande homem. O grande rei Salomão. E viam gente de todos os lugares para ver a grandeza que Deus tinha feito com aquele homem. E ele começa a se casar e fazer alianças. E alianças, e alianças. Se casou tantas vezes com tantas mulheres diferentes, de tantos reinos pagãos diferentes, que aquilo foi corrompendo a fé que tinha no grande rei Salomão. E passaram-se o tempo, tantos embates da vida, com tantas mulheres que a Bíblia diz que Salomão tinha 300 mulheres, 700 concubinas. Tantas foram as mulheres que corromperam o coração de Salomão. E na nação foi se levantado muitos altares de outros deuses. E no decorrer da vida, Salomão foi se corrompendo, e ele chega num determinado momento da sua vida, com a sua idade já avançada. Salomão já tinha passado por muitas coisas. Salomão começa bem, no meio da sua jornada ele envereda por outros caminhos, a glória de Deus se afasta, nunca mais se ouve dizer que a glória de Deus tomou conta do templo e nem da nação. Era um tempo de frieza espiritual. E a Bíblia diz que já no final da sua vida, com a sua idade avançada, ele já velho, já experiente da vida, já com muitas coisas que se passaram, muitos erros cometidos. Aí ele começa o capítulo 1 dizendo: a vaidade de todas as coisas terrestres. Verso 2: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Aí Salomão vai fazendo um retrospecto, irmão Liz, da vida dele, o que tinha se passado, viu, irmã Tida? Aí chegando no final, Salomão, aí no capítulo 2 ele diz assim: os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Porque ele tinha tido essa experiência na pele. O homem mais rico da terra não era feliz. Porque o Espírito de Deus não se apoderava mais de Salomão. Ele não tinha, pastor Basílio, mais aquela intimidade que tinha no início do seu ministério. Quando ele conversava com o Altíssimo, aquilo tinha acabado. Aí Salomão dá um conselho, começa a passar suas experiências de vida aqui em Eclesiastes. Capítulo 2 ele diz, capítulo 1 diz que tudo é vaidade. Capítulo 2 ele diz: os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Porque ele teve muito prazer. Irmão, 300 mulheres, 700 concubinas. O homem não sabia nem com quem ia começar o dia e terminar. Ele não tinha tempo nem atender suas mulheres. Tinha mulheres que ele passava anos sem ver, porque era muita. Riqueza demais, né? Dizem alguns que os escudos do exército de Salomão eram de ouro. Os escudos, as espadas, coraças, era tudo revestido de ouro. Tamanha riqueza que Salomão tinha. Tanto é que a rainha de Sabá veio ver tamanha riqueza e sabedoria. Aí no capítulo número 3 ele diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado. Aí Salomão diz assim: se eu pudesse, eu voltaria no tempo e fazeria tudo diferente. Porque eu comecei um Salomão,
no meio da minha trajetória, se transformei em outro Salomão. E estou findando a minha vida num Salomão muito diferente do que começou. Salomão, quando ele fala isso aqui, irmão Lins, ele já não tinha mais certeza da sua salvação, porque o seu coração estava corrompido. Que tempo que você está vivendo hoje? Porque ele começa a relatar aqui, ó. Há tempo de nascer, tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Salomão, no final da sua vida, ele pôde perceber, irmão Liz, que aquilo tudo que ele tinha feito, tudo era vaidade. Para você ver, irmãos, tamanha era a falta de paz do Espírito de Salomão, que ele não faz nem questão de dizer Rei Salomão. O texto começa assim: palavras do pregador. Agora ele se torna um pregador. Filho de Davi, rei em Jerusalém. Não cita o nome de Salomão aqui. A gente interpreta que era Salomão, o rei nesse momento, porque foi quem sucedeu Davi. Mas ele viu que ele não aproveitou o tempo de vida que Deus deu a ele. Temos que aproveitar o tempo que Deus está nos dando. Olha o testemunho do irmão Carlão. Deus deu a ele a outra oportunidade de voltar aqui e dizer: Deus, estou aqui, Senhor, me perdoe. Irmão, se eu pudesse, eu voltaria na vida. Eu pediria a Deus outro tempo de eu recomeçar a minha vida e fazer tudo diferente. Eu acho que cada um de vocês não é diferente aqui, não. Se você tivesse a oportunidade, com aquilo que aconteceu lá atrás, você fazia diferente, você não fazia como fez agora, que te trouxe até a situação que você vive hoje. Eu poderia estar melhor, você poderia estar melhor, a obra de Deus poderia estar melhor por causa de eu e vocês tomando decisões certas, na hora certa, no momento certo e no tempo certo. Mas tomamos decisão errada, na hora errada, no tempo errado, prejudica a sua vida, prejudica a sua família e prejudica a obra não cresce. E o tempo passa. Mas eu creio que nessa noite Deus vai trazer outros tempos para essa igreja. Tempos de renovo espiritual, tempos de abalos sísmicos na alma, para tremer as estruturas e dizer: chegou o tempo de você tomar uma posição. Tudo que vier à sua mão para fazer, faça, diz a palavra, conforme a sua força. Porque lá para debaixo da terra, para onde você vai, lá não tem obra, lá não tem igreja, lá não tem como fazer mais nada, só vai seguir o juízo de Deus. E Deus conta com você, a hora está passando. Se levanta. Se levanta, mulher. Se levanta, homem. Nós, obreiros, precisamos nos levantar, orar mais, buscar mais. Se chegar mais, o tempo está passando. Jesus está às portas. Tem um hino que diz: qualquer hora dessa Jesus vem. Qualquer hora dessa Jesus vem. Vai correndo dizer para mais alguém que qualquer hora dessa Jesus vem. O tempo está passando, o Kairós de Deus. Glória a Deus. Existem dois tempos que a gente entende: o tempo Kairós e o tempo Cronos, né? Eu tenho a mente muito fraca, eu anotei aqui nos meus estudos. Kairós, tempo oportuno, momento certo, o tempo de Deus. Esse é o Kairós. Cronos, aquele que pode ser medido, tempo que tem começo e tem fim, tempo calculado. Esse é o meu tempo e o seu tempo.
Nós temos dia de nascer e dia para morrer. Porém, só Deus sabe o dia que nós vamos partir. O dia que nós vamos nascer, todo mundo sabe, pastor. O dia que você foi nascer, o dia que eu fui nascer, todo mundo já sabia. Agora ninguém sabe. O dia que Jesus vai chegar assim, ó. Hoje eu vou cantar a sua senha. Hoje você vai vir. Alguém sabe? Vê o que aconteceu recente aí com o Maurinho cantando, conjunto. De repente Jesus veio para ele, o tempo dele chegou. O tempo passa. A obra precisa de verdadeiros adoradores. E esses adoradores, esses trabalhadores do Evangelho estão aqui hoje. Não queira que Deus faça com você como fez com o Carlão, que deixou um exemplo aqui. Ele testemunhou com as próprias palavras, dizendo que pediu uma outra oportunidade para Deus. Deus me conceda um outro tempo, um tempo diferente. E Deus ouviu dos altos céus. Assim como fez com Ezequias, Deus acrescentou anos de vida para o Carlão. E assim como fez com Ezequias, Deus está acrescentando anos de vida para crentes que estão aqui hoje. Glória a Deus. Nossos dias estão aqui de passagem. Quantos presidentes já passaram no campo de Provetar? Vários. Hoje está aqui o nosso pastor, precisando do nosso apoio, precisando de um ombro amigo. Precisamos de homens e mulheres valorosos, jovens, que segurem a mão do arado e gaste o seu tempo em prol da obra. Enquanto você gasta o tempo pela obra, Deus cuida dos seus. Enquanto você vem para a igreja, Deus cuida dos seus. Enquanto você ora, Deus cuida dos seus. Enquanto você sai para o ensaio, Deus cuida dos seus. Enquanto você vem para o culto de ensino, Deus cuida dos seus. Enquanto você vem na consagração, Deus cuida dos seus. Enquanto você está envolvido, Deus cuida dos seus. Porque o tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele. Tudo está na mão dele, o tempo está passando, a hora está chegando. A hora é essa e já. Glória a Deus. Já é a hora de despertarmos do sono. Já é a hora. É o tempo Kairos. O tempo de Deus chegou. Eu quero profetizar uma bênção. Fique de pé aí, quero profetizar uma bênção na sua vida. Filha, bota um louvor para mim aí, Lázaro. Aquilo que Deus preparou. Lázaro, playback. Eu quero profetizar uma bênção na sua vida hoje, dentro do tempo de Deus. O nosso tempo é o tempo limitado. É o tempo que a gente olha e diz assim: não vai dar tempo, Deus não vai fazer, a promessa foi feita, mas não vai acontecer. Mas nós esquecemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O agir de Deus não é o nosso agir. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E há tempo e há propósito para tudo debaixo dos céus. E nós estamos na mão de Deus. E eu quero profetizar que o tempo de sorrir na sua vida está chegando. Deus sabe quantas lágrimas vocês têm derramado. Tem irmãs que chegam aqui, dá glória, dá aleluia, sorri, mas dentro de casa com as portas fechadas, tarde da noite, é só você e Deus. Deus e você. Eu quero profetizar um agir de Deus na sua vida. O tempo de Deus, o Kairos de Deus está chegando hoje para crentes aqui na vida espiritual, na vida ministerial, na vida financeira, na vida profissional. Haverá um tempo de vitória. Esse tempo é já, se você crer. Pode soltar, filho. Glória a Deus. Glória a Deus. O que Deus preparou para mim, para a sua vida, vai além do nosso pensamento. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Já faz um tempo que você clamou e por sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, para não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Tempo de adorar.
Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você pergunta o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Vira pra cima e canta assim, ó. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O seu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. O que Deus preparou é maior do que passa em nossa mente. Tempo de vitória estão chegando sobre essa igreja, sobre essa casa. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo novo. Vida pra cima que você crê. O jovem pra jovem, o que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O seu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Aleluia! Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Deus, aqui está a tua igreja, Deus, reunida nessa noite, depois de um mundo desse abençoado, maravilhoso, aonde ouvimos a tua voz falar conosco, Deus, e foi falado sobre o tempo de Deus. Senhor, eu creio, Jesus, que haverá um tempo de grande reboliço espiritual nesta igreja, aonde trazerá bênçãos incontáveis, bênção na família, bênção na vida espiritual, bênção na vida ministerial, bênção na vida profissional e financeira, ventos que irão soprar, Senhor, sobre esta igreja, o tempo de vitória, em nome de Jesus eu profetizo. Aqueles que recebem, dê um brado de vitória dizendo: eu creio em nome de Jesus.